Um jogo especial, o primeiro jogo do Fluminense depois da Copa do Mundo de Clubes, depois do grande desempenho que teve por lá, mas também muito especial porque marcou a despedida de John Arias com a camisa do Fluminense. Ainda teremos uma entrevista coletiva onde John Arias vai poder falar suas últimas palavras ali, né, enquanto jogador do Fluminense. Ontem, na verdade, saiu a definição, enfim, os últimos detalhes foram acertados para a ida dele para o Wolverhampton. Então era um jogo que a gente não esperava que fosse terminar dessa forma, não desejava, até para que o torcedor pudesse ter esse último momento com o Arias aqui no Maracanã. E nem a derrota impediu isso. O Fluminense que esteve irreconhecível, principalmente no primeiro tempo. Toda aquela tensão, foco, né, disposição, faltou na primeira etapa. E acabou custando uma derrota significativa contra um time que está brigando na parte de cima da tabela, hoje, o agora líder do campeonato, Cruzeiro. O episódio John Arias, ou a despedida do John Arias, merece um capítulo à parte, que eu vou deixar um pouco mais para o final. Eu queria iniciar esse vídeo falando do jogo. E assim como eu disse durante a nossa live, no Jornada, tão logo o árbitro, aliás, o péssimo árbitro, esse árbitro horroroso, fez uma partida medíocre. Assim que ele apita o final, eu falei, o Renato Gaúcho, o técnico Renato Gaúcho, na Copa do Mundo tomou decisões importantes. Mudou o time, mudou o esquema tático. Eu não tenho dúvida alguma de que aquelas decisões ajudaram o Fluminense a ir mais longe. Aliás, o trabalho do Renato, como um todo, os números, são muito positivos. Aqui no Maracanã contra o Cruzeiro, para mim, foi a pior atuação do Renato até aqui, desde que ele voltou. E para mim, com base nas decisões na escalação e na demora em mexer no time, eu diria que o Renato teve um papel fundamental e decisivo na derrota do Fluminense para o Cruzeiro. Eu vou explicar, vou detalhar isso um pouco mais a partir de agora, antes de trazer a palavra aqui do Renato também. Por que eu estou falando isso? Ele escala o time com duas novidades, né? Porque ele fez o esquema com 3 zagueiros, eu já até esperava, já imaginava, já era mais ou menos o que apontava após o treino de ontem, mas ele escolhe o Fuentes para entrar no lugar do René e o Soteldo para entrar no ataque. Na entrevista coletiva, vocês vão ver daqui a pouco, o Renato fala sobre administrar um time, vai ter jogo 3 em 3 dias, e ele tem as informações que a gente não tem. Tudo bem, mas o Fluminense já está há mais de uma semana que voltou dos Estados Unidos, se recuperou, teve tempo para descansar e se recuperar. Foi uma sequência pesada lá também, mas teve tempo. E hoje era o jogo contra o líder do campeonato. O domingo é o Fla-Flu, sim. Mas não dá para jogar 2 jogos e se tiver que administrar no seguinte, até contra o Palmeiras, que seja, enfim. Uma hora vai ter que administrar, isso é um fato. Evidente, o Renato está certo. Não dá, de 3 em 3 dias, não dá. E a gente já sabia que o cenário era esse, depois da volta da Copa do Mundo. Ok. Se ele diz que é por uma opção física, fica difícil contestar. Mas ainda assim, a entrada do Fuentes, para mim, hoje, foi um erro. E o Soteldo como titular foi um erro maior ainda. Porque o Soteldo, não dá para dizer que não tinha opção. Ele tinha opções. Tinha Canóbio, Keno, Serna, todos esses jogadores disputando ali a posição. E ele escolheu um jogador que vem de lesão, jogador que não teve sequência ainda. Fez um jogo muito ruim, sim, mas eu não vou crucificar o Soteldo aqui. É apenas um jogo. Ele fez um jogo ruim. Mas quem toma a decisão de escalar o Renato, de escalar o Soteldo, após observar todos esses dias de preparação, foi o Renato. E pior do que escalar o Soteldo foi demorar 20 minutos no segundo tempo para tirar ele e Cano de campo. Então, por isso, eu já adianto. Hoje,
as decisões do Renato impactaram decisivamente para essa derrota do Fluminense. Mas é claro que dentro de campo os jogadores cometeram erros, que aí não depende do Renato. E principalmente no primeiro tempo. Erros técnicos e erros de comportamento, de postura. O Fluminense entrou disperso no jogo. O próprio Renato falou sobre isso. Disperso, desligado, perdido na marcação. As duas chances que o Cruzeiro tem logo no início do jogo foram de bolas que o Fluminense tinha em seu domínio. E ali foram criadas duas chances, o Freitas quase fez gol contra. Depois do primeiro tempo ele fica um pouco mais equilibrado, o Fluminense mais posse de bola, começa a trabalhar a bola, aos poucos vai chegando, parece que vai dominando a partida, vai controlando, até que os 30 minutos, quando você está disperso em campo, isso pode custar caro, isso pode custar gol do adversário. O Martinelli perde uma bola boba na frente da área, o Matheus Pereira finaliza e escanteio. E nesse escanteio, a bola vai na cabeça do Fabrício Bruno, que de maneira inacreditável cabeceia sozinho, livre de qualquer marcação. Livre. Um gol muito parecido com o que a gente viu na Copa do Mundo contra o Al Hilal, onde o Koulibaly, o jogador mais alto, cabeceador, nato, do Al Hilal subiu sem marcação. E o gol saiu do Marcos Leonardo. Igualzinho hoje. 4, 5 jogadores do Fluminense concentrados quase na pequena área e não tinha ninguém praticamente do Cruzeiro dentro da grande área. Se não tem ninguém dentro da grande área, os caras estão fora e eles vão entrar quando a bola for cobrada. Foi o que aconteceu. O Fabrício Bruno vem de fora sozinho. Mas não foi sequer incomodado. E o Freitas, que deveria ser um dos jogadores que, em tese, deveria tomar mais conta do Fabrício Bruno, até pela altura, está no meio do caminho e todo mundo marcando a bola. Não dá para levar um gol desse. E 5 minutos depois, o Fluminense leva outro gol, também primeiro, de novo, perde uma bola no ataque. O Cruzeiro tem uma jogada muito clara, é um time que joga em transição, tem muita qualidade nessa transição. Quando recupera a bola, é bola longa para o Caio Jorge na direita, ou para o Matheus Pereira, ou para o Wanderson na esquerda. E eles são letais, não tem esse negócio de ficar trocando 30, 40 passos para chegar no gol, não. São objetivos e são efetivos. Qualquer um que estudou o Cruzeiro sabe que eles têm uma transição muito forte, então você não pode dar essa transição. E o Fluminense deu por várias vezes no primeiro tempo, e dando liberdade para o Caio Jorge muitas vezes pegar a bola, dominar, o Matheus Pereira principalmente. E aí quando você tem um adversário qualificado desse jeito, você dá liberdade para ele, a chance de perder o jogo é enorme, é gigante. E aí o Fluminense perde essa bola, ela é automaticamente ligada no Matheus Pereira, ele vai, e aí o que acontece? O Caio Jorge, que já estava aqui aberto na direita para receber essa bola, ele não recebe a bola, vai para o outro lado, e ele imediatamente faz a diagonal para ir lá fazer o gol. O Freitas estava olhando, ele sabia que o Caio Jorge estava ali. Depois, ele simplesmente se desliga, não olha mais para o marcador e olha só para a bola. E o Caio Jorge vai lá na maior tranquilidade do mundo e faz o gol. Não dá para levar um gol desse jeito. Contra o adversário que joga exatamente dessa forma. Os 3 volantes, Martinelli, Nonato e Hércules, na marcação perdidos, ou seja, o time estava completamente desajustado, taticamente em campo. O Cruzeiro construiu o placar, construiu a vitória nesse momento. Depois, no primeiro tempo, teve uma chance ainda com o próprio Soteldo, na pequena área que ele jogou por cima. O Soteldo foi um jogador que não se escondeu do jogo. Pelo contrário, apareceu muito. Mas não conseguia... As jogadas do Soteldo não tinham sequência. Cruzamento, passe, não tinha sequência. Tudo que ele tentou praticamente não conseguiu, não teve efetividade nenhuma. O Fluminense cruzou 42 bolas na área do Cruzeiro o jogo inteiro. O Soteldo deve ter cruzado umas 10. Dessas 42 bolas, sem que o time tenha um cabeceador nato, pelo contrário, 9 encontraram alguém dentro da grande área. 9. E não surtiu de fato, ou surtiu pouquíssimo efeito. E aí vamos para o segundo tempo, a atuação, o lado esquerdo de defesa, por isso eu falei do Renato, Soteldo, Fuentes, o Nonato que estava por ali pelo lado esquerdo também, e o Freitas, foi um desastre. Um desastre. Depois vamos para o segundo tempo. O Fluminense ofensivamente já teve muita dificuldade para produzir. O Arias é quem estava jogando um pouco melhor, mas sem com quem dialogar. Soteldo e Cano eram 2 jogadores que participavam. O Soteldo participava mal, e o Cano pouco participava.
2 jogadores contribuíram muito pouco e o restante do time perdido. No segundo tempo, aí o Fluminense volta. Obviamente, atrás do placar, condiciona o resultado. O Cruzeiro vai para trás, se posiciona para ter novamente esse contra-ataque. E o Fluminense passa a tomar conta do jogo. Aos 15 minutos tem uma pressão, chute do Fuentes, depois tem um outro chute, acho que era do Samuel Xavier. E aí o Fluminense começou a criar oportunidades, começou a pressionar, muito mais posse de bola. E o time melhorou depois que entra o Serna. E a entrada do Serna escancara esse erro do Renato na escalação do Soteldo. Porque ele foi, dos jogadores que entraram, o melhor em campo. Ele tira o Nonato, entra o Serna, nem acho que a substituição foi ruim, centralizou o Ares. Mas aí, coincidentemente, quando o Fluminense melhorou no jogo no segundo tempo, o nosso melhor jogador, o Ares, não conseguiu participar tanto. Pegou muito menos a bola. Talvez porque mudou de posição, não se encontrou. E aí tira o Ares do lado direito, onde ele é forte, apesar do Serna ter entrado bem, o Fluminense ali acabou perdendo também o atleta que tem mais qualidade. O Ares participou muito pouco no segundo tempo, no geral, mesmo com o time atacando bastante. Ele não conseguiu ter a efetividade que normalmente ele tem. E obviamente está falando isso pela qualidade do Ares. A gente espera sempre muito dele. E era o último jogo dele, eu tenho certeza que ele queria fazer um gol. Não tem dúvida nenhuma que ele queria muito fazer um gol hoje, mas não aconteceu. Mas o Fluminense foi criando oportunidades e colocou 3 bolas na trave. Com Lima, Thiago Silva e depois o Freitas, já nos acréscimos. O Fluminense foi o dono do segundo tempo, teve volume, criou oportunidades, teve chances, mas não foi efetivo. E aí, é claro, o time melhorou no segundo tempo, óbvio, dominou, o Cruzeiro teve dificuldade para se defender, evidente, mas um time que também não finaliza tão mal, que levanta 42 bolas na área, que não consegue aproveitar essa chance, e o Soteldo, de novo, o Renato levou 20 minutos para tirar os 2 de campo. Inacreditável a passividade do Renato nesse sentido. O Keno entrou bem? Não entrou bem, mas não dava. O Soteldo dominou a bola, um cruzamento que veio, matou na coxa, uma coxa de cimento, a bola bateu 2 metros para frente e perdeu a chance. Ele poderia ter empatado. Se ele domina e mata a bola, aquela bola quase na pequena área, ele poderia ter feito o gol. E não fez. Então foi o time até que criou, brigou no segundo tempo, batalhou, lutou. Mas falta quem faz gol. Falta aproveitar melhor essas chances. Faltou muito hoje. E aí, num jogo desse nível, dificilmente você vai conseguir se recuperar dessa forma. Então foi uma atuação, de novo, defensiva muito ruim no primeiro tempo, ofensiva também. No segundo tempo, a produção, a criação melhorou, mas se você pegar e ver o jogo de novo, foram muitos erros técnicos cometidos, mas muito mesmo. Então, o aproveitamento, ou seja, o setor ofensivo do Fluminense hoje esteve muito mal e também por isso não conseguiu fazer gol. Apesar de no segundo tempo, para mim, ter merecido. Merecia ter feito pelo menos um gol. Não aconteceu. Vou trazer a palavra do Renato Gaúcho, falando sobre esse momento de desatenção, chamando a atenção mais uma vez sobre isso. E o Renato aproveitou para descer-lhe a porrada, entre aspas, críticas veementes, fortes, uma resposta forte em relação a declarações que o empresário do Serna deu, as várias entrevistas que ele deu. E o Renato falou isso aí. Porque eu tenho as informações durante a semana que vocês não têm. No dia a dia. Como o jogador está, como o jogador não está. Nós vamos jogar a cada 3 dias. Nós jogamos hoje uma decisão. Nós temos outra decisão no domingo. Eu tenho que revezar o grupo, revezar o time. Então, no dia a dia, eu sei quem está melhor. Eu acho que eu sou treinador, devo saber dessas informações, né? Então, acho que começa por aí. Eu sempre procuro ver o melhor para o time. Os jogadores estão melhor fisicamente. Da mesma forma que você me perguntou, que você tem todo o direito de por que escalei esses 2, é a mesma coisa se eu tivesse escalado os outros 2, esses 2 teriam que jogar no domingo também. Ninguém aguenta jogar a cada 3 dias. Ninguém aguenta. Então, por isso que é importante você ter um plantel bom, um plantel grande, para fazer esse revezamento. Bem-vindo ao futebol brasileiro, a cada 3 dias dentro do campo, uma competição, que é sempre muito difícil com o Campeonato Brasileiro. Bom, quanto ao jogo, independente do esquema que a gente usa, qualquer um dos esquemas, os jogadores já estão adaptados. O problema é que nós assistimos o Cruzeiro jogar o primeiro tempo. E eu alertei bem eles, antes mesmo de começar o aquecimento. Preste atenção, nós vamos enfrentar uma equipe que está brigando pelo título brasileiro também. Não é à toa que está com 27 pontos.
Eles costumam fazer gols no primeiro tempo, intensidade, prestem atenção. E infelizmente nós não entramos focados da maneira que nós estávamos focados nos Estados Unidos. Assistimos o Cruzeiro jogar no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. Segundo tempo a gente acordou, conversei com eles no intervalo, fiz uma modificação, depois durante o segundo tempo fiz as outras. Melhoramos bastante, criamos, infelizmente não conseguimos fazer nenhum gol. Eu falei para eles que a gente precisava de um gol, o segundo naturalmente iria sair. O Cruzeiro se defendeu, entregou a bola para a gente tentou, criou. Mais uma vez faltou um pouquinho de tranquilidade na hora das finalizações, porque a gente pudesse pelo menos fazer um gol e tentar um empate depois. Então, 2 tempos distintos. O primeiro tempo do Cruzeiro, o segundo tempo do Fluminense. Só que o primeiro tempo do Cruzeiro foram letais. E nós não fomos no segundo tempo. Mas é dessa forma que eu falei para eles agora, após a partida. Tem que começar assim. Todos os jogos. Não tem que esperar tomar gol para reagir. No futebol já é difícil você fazer gol. Se você permite que o adversário faça gol com falhas, as coisas dificultam ainda mais. Lá na Copa do Mundo, nós estávamos focados desde o primeiro segundo de jogo. Por isso que a gente sofria pouco. Então, no momento que você não concentra no trabalho, não fica focado, eu falo para eles, se um jogador não fica focado, já é difícil. No momento que você tem 2, 3 jogadores que não estão concentrados no trabalho, aí as coisas acontecem. E aí as coisas aconteceram no primeiro tempo, infelizmente. Aí quando nós acordamos, a gente tem que ficar correndo atrás, tem que se expor, tem que botar o time mais para frente. A gente cria, mas deixa mais espaço para o adversário. O jogo estava controlado do início. O Cruzeiro começou um pouco melhor, mas estava controlado. Aí, infelizmente, os detalhezinhos fizeram a diferença. Os jogadores, eles têm um contrato que são empregados do clube e não tem nenhuma cláusula que eles devem ser titulares. Se um jogador chegar num clube e tiver essa cláusula, eu duvido. Então o Senna tem nos ajudado, sempre que ele é chamado, ele tem nos ajudado. Eu tenho um grupo, tem que dar atenção, tem que dar oportunidades para todos. E aí os jogadores se aproveitam. O problema do empresário de futebol é que eles acham que eles sempre tem um Messi, que são empresários de um Messi na cabeça deles. Tem alguns empresários de futebol que acham que dando declarações lá fora vão mudar minha cabeça. Tem empresários que quando são cobrados pelo presidente do clube ou pelo Paulo Júnior, eles desmentem. Não, eu não falei nada. Então, eu não vou atacar individualmente o empresário. Eu vou falar no geral. Fiquem calados. No Fluminense tem comando. Se abrirem a boca, vai ter a resposta à altura. E depois não adianta desmentir. Dessa vez eu vou ficar calado, só mandar o recado. Empresário de futebol, já disse tudo, empresário. Vai lá, faz o contrato do jogador, cuida do jogador, entrega ao clube, e o clube, juntamente com o presidente, diretoria, treinador, comissão técnica, cuidam do jogador. Tem muitos empresários que eles crescem na hora de renovar o contrato do jogador. Depois eles esquecem que são empresários do jogador. Então tem muitos empresários que, ao invés de ficarem falando besteira por aí, eles têm que procurar fazer com que o jogador corrija os defeitos que eles têm. Coisa que é meu trabalho e faço diariamente. Isso os empresários não veem. Então esse negócio de falar assim que o meu jogador tem que ser titular, esse discurso, um empresário, qualquer que seja ele tem que ter quando num clube que ele tem a moral, que ele acha que manda, ele acha que ele é mais que o treinador, que ele acha que ele é mais que o presidente do clube, aí ele pode gritar à vontade. Então, hoje eu estou mandando um recado para os empresários, seja de qualquer jogador. Fluminense tem comando. Se abrir a boca e identificar, vai ter a resposta à altura. Bom, foi o que eu falei. O Renato reconheceu, deu as explicações dele para esse resultado, mas o Fluminense pagou caro por um primeiro tempo com muitas falhas, com muita desatenção, com falta de foco, dispersão, que facilitaram a vida do Cruzeiro na construção do resultado. Era um jogo muito importante.
para pelo menos não perder, ou até para segurar o Cruzeiro, tá ali brigando também na parte de cima da tabela. E a sequência é implacável. Temos um Fla-Flu no próximo domingo e depois é simplesmente o Palmeiras também aqui no Maracanã. Amanhã tem entrevista coletiva do John Ares, onde ele vai de fato ali pela última vez falar como jogador do Fluminense. Tenho certeza que vai ser uma entrevista especial e foi um momento especial. Porque quando termina o jogo, até comentei aqui, eu falei, cara, eu não estava nem preparado assim para falar de John Ares, porque estava todo mundo assim, chateado com o resultado, puto com o resultado. Eu estava preocupado em falar do jogo. E aí quando termina, ninguém sai do estádio. Quer dizer, ninguém. Uma grande parte do público no Maracanã continua no estádio para se despedir do John Ares. E aí o Ares sai, vai falando ali com os torcedores, nos setores, e é ovacionado aqui no Maracanã. E, na minha opinião, claro, já vim falando isso desde sempre, não quero convencer ninguém, estou aqui para dizer apenas a minha opinião. Muito justo. E que bom que terminou assim. Ele deixa o Fluminense, após ter uma trajetória incrível, chegou aqui com... Ninguém conhecia John Ares. E não foi só ele que deu ao Fluminense. O Fluminense deu a ele uma projeção mundial, deu a ele a carreira que ele tanto sonhava. O Fluminense foi quem deu. Mas o Ares também devolveu isso, em forma de caráter, de dignidade, de honestidade, inclusive na vontade, em manifestar a vontade de sair, que sempre teve, de realizar o sonho de jogar no futebol europeu, que vai realizar agora, de hombridade, de dedicação, acho que eu não tenho o que falar de dedicação, de entrega do Ares, e títulos, vitórias marcantes, inesquecíveis. Talvez você que está assistindo, principalmente os mais novos, e até os mais velhos, talvez, o momento mais especial do torcedor do Fluminense na vida, para quem considera a Libertadores o maior título do clube, teve nesse sujeito uma das suas referências, um dos seus símbolos. O Ares é um símbolo dessa conquista. E de outras conquistas aqui também. É inegável, não dá para negar a realidade. E ele deixa esse legado. Vai seguir a vida dele. Nunca foi para ele uma prioridade ficar eternamente aqui no Fluminense, nunca foi para ele uma prioridade se eternizar, ficar 10 anos aqui. Todo mundo já sabia disso. O que para mim mais importa é o quanto o cara honrou a camisa, o quanto ele jogou, o quanto ele se dedicou, o quanto ele conquistou, o quanto ele representou o torcedor. Eu acho que isso conta muito mais. E ele, enquanto esteve aqui, fez isso com maestria. Então ele merecia uma despedida, sendo ovacionado, tendo seu nome gritado aqui pela torcida do Maracanã. Ele merecia uma despedida digna, de cabeça em pé. Uma pena, porque se é após uma vitória, o clima ia ser espetacular. Infelizmente, quebrou muito o clima essa derrota. Mas ainda assim, acho que ele teve o reconhecimento por todos esses anos e por todos esses momentos inesquecíveis que vivemos aqui. Ainda vou falar mais sobre que teremos uma entrevista coletiva amanhã, mas, enfim, é triste, é preocupante saber o que será do Fluminense sem John Ares, mas ao mesmo tempo eu desejo que ele tenha uma grande trajetória por lá, que seja muito feliz, e obrigado ao John Ares por todos esses anos enfim, de todos esses momentos incríveis. Essa é a minha visão, cada um evidentemente pode discordar. Deixe aí o seu like, por favor, se você puder, claro, pode comentar aí também, tá livre, se inscreva no canal e a gente volta ao longo do dia, como sempre, com mais informações do Fluminense.